Olá, sou Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Estou aqui no espaço que a gente chama Instituto Jesus Cristo. Está na hora para mais uma leitura do livro Stanley Jones escreveu, chamado O Caminho. E a gente acha nosso lugar no livro através de número de semana e o dia. Semana 39, sexta-feira, e o título dessa leitura é Tentando Acompanhar. E Stanley Jones, ele indica para a gente considerar Romanos 5:17. Deixa eu ler, então. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É uma comparação entre o primeiro Adão e o último Adão, que é Jesus Cristo. Um tem um impacto negativo e o outro venceu tudo e nos deu a oportunidade de voltar para o Pai. Muito bonito isso, hein? Agora vamos para a leitura desse dia. Ele está dizendo para nós o que aconteceu com ele, Stanley Jones. Eu estava sentado à beira do lago Massawippi, nas montanhas no norte dos Estados Unidos, escrevendo esse livro. Todas as manhãs, uma pata selvagem passava com seu bando à procura de alimento perto da praia. Um dos patos parecia ser mais fraco que os outros e passava a maior parte do tempo apenas acompanhando os demais. Ele não tinha tempo para se alimentar. Muitos de nós passamos a maior parte do tempo acompanhando nossas tarefas. Não temos tempo para alimentar o espírito. Falta-nos algo mais, uma margem de poder que nos permite cumprir nossas tarefas com certa folga. Alguém perguntou a um treinador de cães como ele conseguia treiná-los. É simples, respondeu ele, pois tudo que você precisa fazer é saber um pouco mais do que os cachorros. Isso é verdade. Em qualquer atividade, você deve saber um pouco mais do seu trabalho, estar um pouco à frente, experimentar um pouco mais do que o grupo ao qual você ministra. É essa margem que conta, e o mais que decide cada questão. Um grande professor disse a um grupo de professores: não ensine muito perto da margem do seu conhecimento. Quando há reservas, elas podem ser usadas em qualquer situação. O Pentecostes dá-nos esse mais, essa margem de poder que nos torna mais que vencedores. Romanos 8:37. E permite-nos vencer com margem para uma tarefa extra. Paulo fala daqueles que, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, ele exorta: afasta-se destes, ou desses. Segundo Timóteo 3:5. Contudo, essa exortação foi desnecessária, pois nós, natural e normalmente, nos afastamos dos que têm aparência sem o poder. Nossas igrejas muitas vezes estão vazias porque o pregador está vazio. Onde o pregador está cheio, os bancos estão cheios. Assim, o profundo fala ao profundo. Um pregador estava com dificuldades para transmitir sua mensagem. Não chegava a lugar algum. Quando alguém se levantou e lhe ofereceu uma pastilha para a garganta, mas o homem disse de modo patético: isso não adiantará nada, porque não é a garganta que está me atrapalhando. Ele estava vazio e sabia disso. Alguém descreveu alguns de nós ministros como pessoas que têm 1 metro e mais de estatura. A verdade é suficiente nisso para fazer doer, mas a dor mais profunda
é que muitos de nós têm 1 metro a menos. Nosso coração está vazio. Nesse caso, não estamos habilitadas para o serviço do reino. O que é para alcançar o coração deve vir do coração. Gostei disso, né? O que é para alcançar o coração deveria vir do coração. Se o coração está vazio, então o profundo não fala ao profundo. O superficial fala ao superficial. E aí ele volta para a oração. Ó Cristo do coração cheio, faze-me cheio, cheio até transbordar. Faze do meu coração um vertidouro, compartilhando o meu excedente com os necessitados. Ando em meio à necessidade e não posso estar vazio no meio deles. Ajuda-me. Amém. E o pensamento, a afirmação do dia: a luz do vazio do mundo, a luz do vazio do mundo, não tenho o direito de estar vazio, quando Deus me oferece a plenitude do Espírito. Muito interessante que ele abre um pouco aqui o drama, a experiência dele quando ele estava escrevendo esse livro muitos e muitos anos atrás. Ele percebeu que numa longa caminhada de ministério, que a grande diferença que faz na vida de um pastor, um pregador, alguém que estava evangelizando ou discipulando, é a condição interior. Em um outro livro do Stanley Jones, ele fala muito sobre a qualidade do seu centro, vai determinar a circunferência da sua influência ou do seu amor. Quando você entra no ministério, quando você entra para iniciar uma companhia, ou você começa a criar filhos, é um processo longo. E você pode cansar e chegar na hora de ficar vazio. Mas se você é uma pessoa que vai falar de Jesus, você deveria guardar tempo para encher seu coração com o poder do Espírito Santo, para que você consiga conhecer o caminho um pouco mais na frente. Cada pessoa que tem Jesus na sua vida não tem falta de nada, mas ficar esclarecidos ou ouvir uma pregação de uma pessoa que tem coração cheio e um relacionamento com Jesus na maturidade, desperta em outras pessoas crescimento e também mostra o caminho que é funcional. Se você vai ser pastor ou você vai ser pai, mãe, qualquer lugar onde você trabalhando tem esse mesmo desejo de ter um pouco mais, esse mais que vem daquele que é tudo, Jesus Cristo. Gostei dessa simplicidade, mas a profundidade dessa leitura. Aqui no Instituto Jesus Cristo, nosso alvo é levar todo mundo até o ponto de ser amigos de Jesus. Eu gosto muito dessa ideia, amigos de Jesus. Ele nos convida, ele anda com a gente, ele fala para nós que nós temos essa possibilidade de fazer coisas lindas porque ele é nosso amigo. E sendo amigo de Jesus, a gente tem um pouco mais de tudo para ser bênção aqui neste mundo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.